Quando levanta, pai, Quando levantas para pregar, prega. não poupa o inimigo. Não poupa só, Quando levantas para cantar, prega só, não poupa o inimigo. prega. O inimigo não te vê. Graças a Deus, Deus abençoe a todos que nos acompanham através dessa transmissão. Chame o seu amigo, chame o seu irmão, convide o seu vizinho, liga agora para o obreiro, teu amigo, obreiro, liga também para aquela mamã do coral para poder entrar nesse momento na página do Bispo Valente Bezerra Luiz. Aliás, os meus perfis do Facebook só vem Valente Luiz. Gilberta, por favor, coloca o Bezerra. Aliás, eu havia pedido para colocar o Bezerra. Hoje eu estive com alguém que me disse assim: bispo, eu não lhe conheço como Bispo Valente, eu lhe conheço como Bispo Bezerra, que é o nome materno. Por favor, coloca o nome completo, Valente Bezerra Luiz. Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham aí na diáspora, em Portugal, no Brasil, em Moçambique. Você que talvez nos acompanha também do Congo, que Deus vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Você que talvez nos acompanha aí do Senegal. Não sei se tem alguém que fala português, mas um dia vamos fazer aqui uma live em francês para poder se comunicar com os países francófonos. Você que nos acompanha também a partir dos Estados Unidos, da Itália, você que tem estado conosco desde o dia que começou a reforma até a data presente. Inclusive, nós abrimos o programa de hoje, ou seja, a live de hoje, com aquela música: o inimigo não tem pena. Não tem pena, não tem pena. Por isso que nós temos que estar atento com toda a estratégia do inimigo. E quando falamos em inimigo, o inimigo não é o nosso irmão, não. O inimigo não é como alguns dizem, não. O meu maior inimigo é a minha sogra. Está amarrado em nome do nosso Senhor Jesus. O nosso maior inimigo é Satanás e seus demônios. Com certeza, essa live muitos esperavam. Já faz muito tempo que nós não realizamos uma live. Então estamos de volta e eu queria deixar aqui um recado. Todas as quintas-feiras, nós estaremos aqui nesse horário, às 19 horas. Manda sua mensagem, nós vamos poder aqui ler a sua mensagem. Se você tiver dúvida de algo, você pode perguntar, escreva, por favor, comenta, partilha também essa live com seus amigos, seus colegas. E eu gostaria que também você pudesse mandar mensagem no WhatsApp, que apareça aqui no rodapé do seu ecrã. Pode mandar mensagem nesse WhatsApp, nós vamos responder ou aqui na programação, ou seja, na próxima live, ou vamos também responder assim que você enviar a sua pergunta. Vamos uma canção, vamos ouvir um hino, vamos ouvir o nosso pastor Miguel, o grande pastor Miguel, o cantor gospel, nosso pastor. Vamos ouvir essa canção e daqui a pouco nós iremos voltar com todos que nos acompanham através dessa transmissão. No momento de decisão, Deus pediu Isaque a Abraão. Foi no momento de decisão que Jesus multiplicou o pão. No momento de decisão, Elias fez um altar a Deus para desafiar os profetas de Baal. No momento de decisão, Moisés, tão revoltado da mão de Faraó, o seu povo libertou. No momento de decisão,
4 homens leprosos, decididos para mudar sua vida e sua história. É no momento da decisão, onde humilhado, exaltado. É no momento de decisão, onde o seu nome é lembrado. Quem decide é você, se vai permanecer sofrendo ou mudar a sua história. Quem decide é você, quem decide é você, se vai permanecer chorando ou mudar a sua vida. Quem decide é você, quem decide é você, se vai permanecer sofrendo ou mudar a sua história. Quem decide é você, quem decide é você, se vai permanecer chorando ou mudar a sua vida. Quem decide é você. Essa canção dizia o momento da decisão. E o momento da decisão é esse, é este momento. É este momento que Deus preparou para que nós possamos estar juntos, conectados, falarmos um pouco, tirarmos as nossas dúvidas e vamos interagir. Eu e juntamente com você. Fique à vontade, pode mandar as suas mensagens e nós vamos poder responder às suas mensagens. Prepare o seu copo com água. Eu gostaria que a senhora, o senhor, preparasse o seu copo com água, porque também nós vamos orar em seu favor. Nós vamos hoje mesmo falar sobre o poder da oração. Os homens do passado fizeram o uso da oração, ou seja, fizeram uso da fé. E por intermédio da oração, a Bíblia fala que Elias orou, o fogo desceu. E Josué orou e o sol parou. Vamos orar, vamos pedir a Deus em favor dos nossos familiares, em favor de cada um de nós. Vamos também pedir em favor de Angola. Nós vamos, a partir do dia 1 de maio, eu gostaria de fazer este propósito com todos os angolanos, até você que se encontra na diáspora. Vamos orar em favor da nação. Vamos pedir a Deus em favor de Angola. Não é momento de nós reclamarmos, momento de nós olhar para a situação e muitos até, desculpa, estou sendo franco, abrindo meu coração, por isso que eu estou aqui, muitos até acabam falando mal do próprio país, terra que nos viu nascer, terra dos nossos avós, terra dos nossos pais e terra dos nossos filhos e dos nossos netos e bisnetos. A nossa geração viverá nesta terra. Então nós temos que orar por Angola. E eu gostaria de convidar a todos os obreiros, atenção, obreiro, obreiras, membros, você do grupo jovem, da JUA, o grupo JUA, você que pertence também ao grupo dos adolescentes, a escolinha, você que é membro, sociedade civil, quando digo sociedade civil, estou me referindo à sociedade em geral. A sociedade em geral. Vamos pedir em favor de Angola. Você vai preparar uma bandeira. Nós, no dia 1 de maio, isso será na quinta-feira. Dia 1 de maio, meio-dia, você vai preparar uma bandeira. Nós vamos ter aqui a bandeira da República. Nós vamos ter aqui uma bandeira e nós vamos orar de joelho diante da bandeira. E nós vamos pedir a Deus para Deus abençoar esta nação.
você vai também fazer o mesmo em sua casa. Se você tiver uma bandeira, você vai fazer o mesmo. Se não tiver, você pode até mesmo fotocopiar, né? Tirar fotocópia. Aliás, nós vamos dar nesse domingo a bandeira para os membros poderem participarem desse propósito. Nós vamos orar em favor de Angola. Angola precisa das nossas orações. Vamos então interagindo enquanto aguardamos que algumas pessoas entrem no programa. Então vamos nesse momento olhar para algumas mensagens que estão sendo enviadas aqui. E há uma mensagem daqui do pastor Patrick. O pastor Patrick pergunta se há reconciliação, por que houve aquele incidente no Maculuço. Parece que o pastor Patrick sabia do que nós iríamos falar aqui. Daqui a pouco eu vou responder a sua pergunta, pastor Patrick. Vou responder mesmo a sua pergunta. E nós vamos ficar aqui com a pergunta do pastor Patrick e vamos responder daqui a pouco. Vamos esperar que entre mais pessoas nessa live para que nós possamos então nos comunicar. Que Deus abençoe a você que está nesse momento a entrar agora nessa live. Prepara o seu copo com água que vamos orar por você daqui a pouco. Vamos pedir a Deus em seu favor. Que Deus abençoe a senhora, você que está aí, que nos acompanha a partir do Namibe, pastor Agostinho. Que Deus abençoe o senhor e todos os membros obreiros aí da província do Namibe. Dê o meu abraço ao nosso grande amigo, o governador do Namibe. Dá um grande abraço ao nosso grande amigo, Acho Mangueira, governador do Namibe. Dá um abraço ao nosso governador. Eu também, o meu boa noite vai também para o reverendo Buba, aí da província da Huila. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos que nos acompanham através dessa live. Também temos algumas mensagens, ou seja, alguns membros que estão em Portugal, que também estão a acessar essa live. Sejam bem-vindos. Embora distante da terra, mas não se esqueça que o inimigo, né, está enterrado aqui, né? Pode estar distante, mas o que é nosso é nosso. Vamos então, antes de nós falarmos, respondemos aqui ao pastor Patrick. Na verdade, há várias perguntas ali. Vamos fazer o seguinte, eu gostaria que a produção pudesse anotar essas perguntas que são importantes, que alguns como é que diz? Não, internatas, né? Internatas estão a fazer. Vamos anotar e vamos responder. Também tem, como já fiz referência, tem o número do WhatsApp no rodapé do seu telefone, do seu ecrã. Você pode também, nesse momento, anotar esse número, mandar as suas mensagens e, se for mesmo necessário, mande perguntas que nós vamos responder. Nós vamos ajudar a todos vocês. A reforma é irreversível. Pode ter a plena certeza. Assim como nós começamos em 2019 a reforma dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, aliás, o que nós estamos a ver nesses últimos dias são os efeitos da reforma. Está aí os efeitos da reforma. Vamos então à nossa meditação no dia de hoje. Vamos
No livro de Tiago, capítulo 5, vamos falar sobre o poder da oração. Capítulo 5, versículo 17. A Bíblia fala aqui, no livro de Tiago, como fiz referência, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Interessante. Quando eu fazia a meditação desse versículo, eu vi aqui algo bastante importante que eu gostaria de partilhar com a senhora, partilhar com o Senhor. Você, meu jovem, eu gostaria de partilhar com vocês este versículo. Diz a Bíblia que Elias era um homem semelhante a nós. Um homem semelhante a nós. Elias não era um anjo. Elias não era um querubim. Mas Elias era um homem semelhante a nós. A mesma semelhança que temos hoje era a mesma que Elias possuía. E diz a Bíblia, sujeito aos mesmos sentimentos. Sujeito aos mesmos sentimentos. Há momentos que ficamos tristes por conta de situações menos boas que nos acontecem na vida. Há momentos que nos alegramos por situações boas que acontecem na nossa vida. Há momentos que nos sentimos fracos, há momentos que nos sentimos fortes. Os mesmos sentimentos que nós sentimos hoje era o mesmo sentimento que Elias sentia. Porque, afinal de contas, a Bíblia esclarece bem que era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Aos mesmos sentimentos. Aos mesmos sentimentos. Você chora. Você chora. Elias também chorava. Você sente vontade há momento que você sente vontade de desistir. Há pessoas que dizem assim, não adianta mais eu lutar, porque eu já fiz o que tinha que fazer, eu acho que eu vou desistir. Elias também pensou em desistir. Elias pensou em desistir. E, aliás, Elias pensou até mesmo em morrer. Quando ele enfrentou os 400 profetas de Baal, Elias tinha no seu coração o sentimento de abandonar aquela causa, abandonar aquela situação. Nós não podemos abandonar esta causa. A causa é justa e nós temos que continuar firmes e fortes, porque afinal de contas, o nosso Deus vive. O nosso Deus, Ele está conosco. Você que está nesse momento a nos acompanhar, e você diz assim, mas bispo, aonde está Deus? Diante de todas essas situações que eu estou a viver, que eu estou a passar, aonde está Deus? Aonde Deus está? Aonde Deus está? Deus, Ele habita, como diz a Sagrada Escritura, Ele habita no santo lugar, mas também habita com os aflitos, com os contritos de coração, com todos aqueles que estão angustiados, aqueles que estão nesse momento com os seus olhos, seu rosto cheio de lágrimas. Deus está aí, Deus habita com a senhora, com o Senhor. Então, se Deus habita, está comigo, habita com o aflito, com o necessitado,
Por que Deus não muda a minha situação? Por que Deus não muda essa situação? É por isso que a Bíblia diz aqui o poder que Elias fez uso para mudar a situação que ele vivia naquele momento. Qual é o poder que Elias usou? Ele usou o poder da fé. E ele fez o uso da oração. Da oração. Da oração. E esse poder fez com que aquela situação que Elias estava a viver mudasse completamente. Não desista. Deixa eu chegar mais próximo de vocês que nos acompanham. Deixa eu olhar para os seus olhos. Como eu sempre digo, sou feio, mas sou casado. Tem muitos bonitos aí que não casam. Deixa eu olhar para os seus olhos. Não desista. Deus não desiste de nós. Deus não desistiu dos homens do passado. Quando digo homens do passado, estou a me referir, por exemplo, já que estamos a falar de Elias, vamos falar de Elias. Quando Elias, desesperado, pedia para que Deus lhe tirasse a vida. Desesperado por conta da situação que ele estava a viver, Elias perdeu a vontade até de se alimentar, de comer. Porém, Deus não desistiu de Elias. Quando ele se alimentou, ele comeu, né? Comeu do pão, bebeu a água, ele teve forças para caminhar. Então é preciso que nós venhamos levantar para ter força para caminhar. Porque tudo isso que estamos a viver, o que você está a viver, o que eu estou a viver, que estamos a passar, é apenas o deserto. Ninguém chega à terra prometida sem passar pelo deserto. O caminho mais curto que nos leva à terra prometida é o deserto. É o deserto. Mas no deserto há momentos difíceis, há tribulações. Porém, o poder da fé, a vontade de vencer, faz a senhora, o Senhor, se tornar um vencedor. Olha, há um depoimento de um jovem que ele dizia assim para mim: bispo, quem pagava os meus estudos era o meu pai. Quem pagava a minha formação era o meu pai. Quando meu pai morreu, eu entrei em desespero. A primeira coisa que eu pensei, desistir da universidade. Porque eu já não via ninguém que poderia custear os meus estudos. Mas quando eu pensei assim, meu pai morreu, sou o primogênito dos meus pais, quem vai poder cuidar dos meus irmãos? Isso me levou a trabalhar de dia, durante o dia trabalhava e de noite ia à universidade. Me formei e eu tenho a responsabilidade que meu pai tinha no passado. Imagina se esse jovem desistisse. Não vamos desistir. Não vamos deixar de lutar aquilo que é nosso, aquilo que nos pertence. Luta pelo teu filho, continua lutando pelo seu casamento, porque Deus está com a senhora, com o Senhor. E diz mais assim a Bíblia, olha só. E orou, quer dizer, ele tinha os mesmos sentimentos, mesmo sentimento que nós temos hoje, e orou, Elias orou, com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Quer dizer, Elias não fez apenas hoje uma oração e parou por aí. Elias não fez apenas a oração de manhã e parou por aí. Elias
não fez apenas a oração na segunda-feira e parou por aí. Não, ele não cessou de orar. Ele orava constantemente. Não perca a vontade de orar. Essa situação vai mudar, porque Deus é Deus que abriu o Mar Vermelho. Essa situação vai mudar. Por mais que os homens dizem não, mas os homens não estão acima de Deus. Deus está acima de tudo e de todos. Deus é Deus. Quando o rei Dário fez um decreto para que Daniel fosse jogado na cova dos leões, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E o rei Dário mudou. Ele mudou. Ele foi obrigado, ele foi forçado a mudar aquele decreto. Porque quando Deus quer, até o diabo, até Satanás obedece. Quando Deus quer, até o diabo, Satanás, é obrigado a fazer o que Deus quer. E se Deus é contigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém poderá ser contra nós. Por isso, não cesse de orar. Não pare de orar. Na quarta-feira, dia 1, como fiz referência, 1 de maio, nós vamos orar em favor da nação. E o propósito é, você tem que ter uma bandeira. Pode até ter uma t-shirt, né, com a bandeira de Angola. Aliás, pode até ter uma t-shirt com a bandeira de Angola. Não tem a bandeira em tecido, em pano, pode ser em papel. Não tiver em papel, pode ter até no teu telefone, né? Hoje no teu telefone você pode colocar a bandeira de Angola. E vamos orar. Porque a Bíblia diz, clama a mim e eu te responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes que você não sabe. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco nós vamos voltar com todos vocês. Não saia daí. E desde já, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por você estar conectado conosco. Muito obrigado. Continua a chamar ainda, os seus amigos e partilhe. Você pode até pegar a live, pode partilhar no WhatsApp com os teus amigos, as pessoas que você quer que entre nessa live. E também no Facebook tem uma forma de você poder pegar esse link e partilhar com todos os seus amigos do Facebook. Faça isso. Essa live também está a passar no Instagram. Também está conectado no Instagram. Vamos participar, porque aqui de facto nós estamos aqui só mesmo para poder comunicar com todos os ouvintes, ou seja, internatas que nos acompanham através dessa programação. Como eu disse, vamos a um breve intervalo. Prepare também aí o seu copo com água. Nós vamos orar em seu favor daqui a pouco. Você quer conquistar uma vida de qualidade e ter os seus sonhos realizados? Pratique os ensinamentos baseados na Palavra de Deus e terás a solução que tanto almeja. Venha e participe dos cultos de domingo em um dos nossos templos abertos da Universal de Angola. Participe às 6, 8 e especialmente às 10 horas da manhã. Igreja Universal do Reino de Deus de Angola, a levar o Evangelho que salva. Graças a Deus estamos de volta. Eu tenho aqui comigo o meu copo com água. Daqui a pouco vamos abençoar o copo com água. Elias venceu mais de 400 profetas de Baal.
Atenção, ele sozinho enfrentou mais de 400 profetas de Baal e venceu. Mas quando Jezabel, uma mulher, não tenho nada contra as mulheres, não tenho nada contra as mulheres, tanto é que eu tenho uma em casa, não tenho nada contra elas, mas uma mulher ameaçou Elias, Elias pediu para morrer, Elias entrou em depressão. O que isso significa dizer? Quantos inimigos você já venceu? Quantas batalhas você venceu? Desde 2019 que começou esse processo, quantas situações nós passamos? Quantas situações que nós passamos? Quantas situações que nós passamos? Quantas situações? Não é essa situação que está acontecendo nesses últimos dias que vai ditar a nossa sentença dizendo que nós não vamos mais continuar a lutar. Quando digo lutar, estou a me referir luta espiritual. Lutar para vencer o inimigo, para vencer as forças espirituais do mal. Elias temeu a ameaça de Jezabel, pediu até a Deus a morte. Pediu até a Deus a morte. Saímos de 2019, estamos em 2024, Deus tem nos fortalecido, Deus tem estado conosco. Continue na fé, continua a orar e continua, permaneça na presença de Deus. Permaneça na presença de Deus. Vou responder aqui a pergunta do pastor Patrick, não é? Que diz assim, ele pergunta se há reconciliação, por que houve aquele incidente no Maculus? De facto, há vontade da nossa parte se reconciliar com os nossos irmãos. Prova disso é o acordo de conciliação que nós assinamos. Há vontade da nossa parte, de facto, se reconciliar. Mas nunca houve vontade, infelizmente, dos nossos irmãos, a reconciliação. Se houvesse vontade de reconciliação, então, de facto, todos os pontos das cláusulas, e no próximo programa nós vamos partilhar com vocês todos os pontos das cláusulas desse acordo de conciliação. Se o nosso irmão obedecesse às cláusulas desse acordo, poxa, esse acordo é a cereja no topo do bolo para terminar com todos os conflitos. Mas, porém, quando alguém se acha desperto, que está acima de tudo e de todos, por cima da lei, e ainda, infelizmente, há algumas pessoas que apoiam isso, e não adianta aqui falar os nomes, então, esta pessoa, ou os nossos irmãos, se acham imbatíveis, que são capazes de desafiar a tudo e a todos. Se houvesse, de facto, vontade de reconciliação, era só apenas obedecer cada cláusula desse acordo. Como não houve e nunca houve esta vontade, então os nossos irmãos partiram para uma assembleia só e
apresentaram, corta essa parte. Infelizmente, é assim que acontece quando existem aquelas pessoas que se fazem mais esperto que os outros. Mas como dizia minha mãe, o esperto só não ouvi. O esperto só não ouvi. Escreve, pode escrever. Não tenha medo não, fique à vontade. Eu vou esperar. Pode escrever. Eu quero que todos escrevem, por favor. O esperto sou o quê? Sou mata-bicha, né? E não almoça. E não janta. O esperto sou mata-bicha. Apenas só tem o mata-bicho. E acaba perdendo o almoço e o jantar por conta da sua esperteza. Nós não podemos ser espertos. Devemos ser sábios. Vamos usar a nossa sabedoria para vencer e para mudar toda essa situação. Vamos falar com Deus. Momento de oração. No próximo programa, nós teremos aqui o acordo de conciliação e vamos falar sobre esse acordo no próximo programa. Na próxima quinta-feira, às 19 horas. Vamos falar com Deus. Momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, poderoso de Israel, te peço que o Senhor consagra e abençoa este copo com água. Quando nós fazemos o uso desta água, Senhor, te pedimos que o teu poder penetre sobre nós, sobre nossas vidas, para curar-nos de todo mal. Curar-nos, meu Pai, de todas as enfermidades. Te peço, Senhor, alcança os enfermos, aqueles que foram vítimas de obra do mal. Senhor, eu te peço que essas pessoas sejam alcançadas, sejam livres de todo mal. Nós abençoamos esse copo com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba desse copo com água. Como eu fazia referência no início da nossa programação, prepara o seu copo com água. Sempre que esse programa for ao ar, tenha o seu copo com água consigo. E aí o pastor Patrick continua dizendo que eu teria sobre os pastores que foram presos, foram espancados, foram presos. Sim, de fato, aí mostra que de fato não há reconciliação. Porque se houvesse reconciliação, não haveria aquela agressão física que houve aí no Maculuso. Se um grupo de pastores que foram para o Maculuso e obreiros foram para orar. Se a reconciliação, então deveriam receber os pastores. E até porque os que estavam, os nossos irmãos, eram a maioria. Os pastores que lá foram com os obreiros eram a minoria. Não há reconciliação. E nós devemos nos reconciliar. Deus ama a reconciliação. Deus é com a reconciliação. E é até muito triste quando a gente ouve de homens que são de Deus incitando as pessoas para não se reconciliar com seu irmão. Que tipo de pastor, de homens de Deus que nós somos? Há situações de dois irmãos vivendo na mesma casa, não se falam porque um pertence à reforma e outro pertence aos 7.000. Nós temos ensinado aos membros, ensinado aos obreiros, aos pastores, que nós não podemos guardar nada no coração contra ninguém. Nada. Porque até a Bíblia diz que nós devemos perdoar. Nós devemos perdoar. Há uma tia minha, e ela há tempos me chamou e disse que ela
estava à procura de uma igreja para poder orar, já que era domingo. Então, ela ia para a sua igreja, naquele dia ficou sem carro, então decidiu procurar uma igreja aí próximo da sua casa, pelo menos para ir poder fazer a sua oração. E ela acabou entrando na igreja, né, como diz os nossos irmãos, os 7.000. Posto lá, do princípio da reunião até o final da reunião, o pastor praticamente diabolizava-nos, chamando demônio, que não, as pessoas não podem nos seguir. E a minha tia dizia que olhava de um lado ao outro, preocupada que alguém pudesse reconhecer que era tia do bispo Valente, né? Bispo Bezerra. E ela, assim que terminou o culto, saiu de lá preocupada, e no encontro de família ela relatou dizendo: sobrinho, tens que ter cuidado. O tempo todo, do começo da reunião até o fim, só foi apenas diabolizando a você e os pastores que estão contigo. Meus irmãos, não há reconciliação. Mesmo com um decreto que vocês pegam e levam nas instituições a dizer que já há reconciliação, governo provincial, nos ministérios, nos tribunais, dizendo que já há reconciliação, podem abrir a igreja que já há reconciliação, não vamos mentir. Há vontade da nossa parte para a reconciliação, mas para a vossa não há essa vontade. Então, sejamos verdadeiros. Na quinta-feira que vem, nós vamos falar mais a respeito disso, ou de outros assuntos. Não cantem vitória, não cantem vitória, porque na verdade o que se quer é a reconciliação. E quem ganha? É Deus. Ah, bispo, se nós não queremos a reconciliação, então, meu caro, vocês estão a negar o próprio Deus. Porque Deus se reconciliou com o mundo, Deus reconciliou com o homem. O véu que separava o homem de Deus foi rasgado de alto a baixo. Veja que o próprio Deus se reconciliou com o homem. E prova disto, quando Jesus estava na cruz, o ladrão que estava à sua direita disse: Senhor, lembra-te de mim quando tiveres no teu reino. Jesus disse: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Negar a reconciliação, atropelar os acordos da reconciliação, é negar o próprio Deus. Deus abençoe a vocês. Obrigado por estar conosco durante essa live. Voltaremos na quinta-feira que vem. Na quarta-feira, não se esqueça, meio-dia, a oração pela nação. Vamos orar pelas autoridades, vamos orar pelo presidente da República, pelos deputados, vamos orar pelas autoridades policiais, militares, vamos orar pelos professores, pelos médicos, vamos orar pelas mamás zungueiras, professores, vamos orar por Angola, de Cabinda ao Cunene. Vamos dobrar o nosso joelho, vai ser apenas, aliás, será apenas 3 a 4 minutos que nós vamos ter essa live. Meio-dia em ponto, até meio-dia e 3, 4 minutos termina a oração, porque só vai ser apenas 3, 4 minutos para nós pedirmos em favor de Angola. Angola precisa das nossas orações. Esta nação precisa da oração dos homens de Deus. Para essa situação que nós estamos a viver, de crise, dessa situação que nós temos visto, temos assistido muitas e muitas pessoas a passarem por situações difíceis, nós precisamos de orar. Precisamos de orar. Nós, como homens de Deus, precisamos fazer a nossa parte. Por isso, eu sou de opinião. Igreja é para os homens de Deus.
A política é para os políticos. Nós devemos orar. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos ficar por aqui e na próxima quinta-feira tem mais live. Aquele abraço. Deus abençoe. Quando levanta, pai, Quando levantas para pregar, prega. não poupa o inimigo. Não poupa só, Quando levantas para Ei. cantar, prega só, não poupa o inimigo. prega.